Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você quer que a sua igreja seja reavivada, envolvida com os projetos missionários, envolvida com obras de assistência social? Então você precisa seguir algumas dicas. Você precisa levar isso à sua igreja. Todos nós precisamos de uma reforma na nossa vida. Precisamos ser reavivados por Deus para depois reformarmos algumas coisas da nossa vida. Porém, existem passos para isso. Eu não vou falar, obviamente, todos esses passos agora, mas eu quero apresentar alguns para você. Primeiro, uma igreja reavivada espiritualmente, ela tem que estudar a Bíblia. Amigo ouvinte, eu fico extremamente preocupado com o nível de sermões que eu tenho assistido por igrejas onde eu vou. Você percebe claramente o despreparo do pregador. Você percebe claramente que o indivíduo não separou nenhum tempo ao longo da semana para estudar a palavra de Deus, para poder entendê-la, explicá-la e aplicá-la à vida das pessoas. É uma vergonha. E não tem como a igreja ser reavivada com esse tipo de sermão água com açúcar. Aqui em Atos 17:11, é dito o seguinte: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Os membros desta igreja aqui de Bereia, dessa sinagoga, eles estudavam a Bíblia todos os dias para ver se aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com o texto bíblico. Quando você lê Lucas, capítulo 24, quando Cristo aparece para aqueles dois discípulos na estrada de Emaús, em Lucas 24, eles disseram que o coração deles ardia porque Cristo havia exposto o texto bíblico para eles. Olha o que diz aqui Lucas 24:32. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Só pode o coração de um membro da igreja arder, ser reavivado pelo Espírito, se os sermões não forem água com açúcar. Então a primeira forma de você reavivar a sua igreja: estude a Bíblia com ela. Estude a Bíblia individualmente e depois coletivamente. Eu quero indicar para você aqui um site onde eu dou um seminário de pregação e um seminário de interpretação bíblica. Tá ok? Acesse leandroquadros.com.br. leandroquadros.com.br. Ali vai ter uma barra, tem vários itens, né? Você vai clicar ali em cursos. E aí você vai ver um seminário grátis de interpretação bíblica e outro seminário grátis de pregação bíblica. Há também ali, obviamente, um curso, mas veja esses materiais disponíveis. E meu amigo, minha amiga, não tem como você reavivar uma igreja sem estudo da Bíblia. Tá? Então acesse leandroquadros.com.br e aí você clica em cursos. Ok? Segundo ponto, não tem como reavivar uma igreja se essa igreja não for fiel nos dízimos e nas ofertas. Não tem como. Quando você vê na Bíblia alguns casos de reavivamento, como por exemplo um avivamento feito por Ezequias, rei de Judá, um dos melhores reis de Judá. Quando você lê 2 Crônicas 29, até o capítulo 31, você percebe, especialmente no capítulo 31, versos 4 e 5, que esta reforma espiritual, que esse avivamento do povo, envolveu o dízimo, envolveu o restabelecimento do dízimo. Olha o que diz o verso 5 de 2 Crônicas 31. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Ou seja, esse avivamento ocorreu porque eles também se comprometeram a adorar a Deus por meio dos dízimos e ofertas. Quando o profeta Neemias fez também um reavivamento, avivou a igreja, além do estudo da Bíblia, ele restabeleceu o sistema de dízimos.
Lemos em Neemias 13, verso 12, o seguinte: então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Você percebeu? Não existe reavivamento, não existe uma reforma espiritual. A igreja não pode se tornar quente espiritualmente sem estudo da Bíblia e sem fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Que Deus abençoe a você para que isto comece em você, a fim de que isso também contagie aos membros da sua igreja. Fique com Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.